Boa tarde, pessoal. Nós vamos continuar as gravações da videoaula de introdução ao controle de qualidade. Agora nós vamos falar sobre produtividade. Produtividade é uma parte da introdução que está muito relacionada com a implantação de sistema de qualidade na empresa. Por quê? Porque quando a gente implanta um sistema de qualidade, a gente automaticamente diminui retrabalho, diminui refugo, diminui reprocesso, os funcionários começam a trabalhar da melhor forma possível, utilizando os recursos da melhor maneira possível que a empresa tem. Automaticamente isso faz com que a empresa aumente a quantidade de produtos produzidos por hora, né? Se em uma hora eu produzo 1.000 unidades sem controle de qualidade, quando eu implanto o sistema de controle de qualidade, em uma hora eu vou produzir 1.500 unidades. Com o passar do tempo e o aprimoramento e a melhoria constante, 200 unidades e assim sucessivamente. Então, o controle de qualidade, ele visa aumentar essa produtividade. E o que é isso? É produzir em determinado tempo quantidades cada vez maiores com a utilização melhor dos recursos. Tá? Você pode aumentar a quantidade de unidades, melhorando a quantidade, o recurso utilizado. Tudo bem? Então, o que é produtividade? A produtividade ela é aumentada pela melhora da qualidade. Esse fato é bem conhecido por uma minoria de pessoas. Deming já falava isso, porque a implantação de sistema de qualidade ela é difícil. Não é uma coisa fácil, ela não é simples. Só que ela é um investimento, ela vai dar um retorno positivo para a empresa. Então, investir em qualidade é uma coisa boa, é uma coisa que aumenta a produtividade. Se eu aumento a produtividade, é sinal de que no final do mês eu estou aumentando meu retorno financeiro. Só que poucos reconhecem e sabem disso. Alguns sabem, mas não acreditam. E acreditam que trabalhar com a qualidade é investir, é um prejuízo, não é um investimento. E sim um gasto de um retorno muito longo que não vale a pena. Então, para aumentar a produtividade, deve-se produzir cada vez mais e ou melhor com cada vez menos, tá? Então, é produzir mais e melhor com cada vez menos. Ou seja, é a relação entre os recursos utilizados e os resultados alcançados. Ou seja, capacidade que o trabalhador tem de aumentar o valor do conjunto que ele está produzindo de materiais ou serviços que compõem um determinado produto sem gastar muito material. Então, é se aumentar a quantidade de produto, diminuindo o gasto, tá? Naquela produção. E automaticamente, então, a gente fala em tempo. Quando a gente fala em produtividade, a gente está falando que a gente está utilizando o tempo. Então, a gente está produzindo cada vez mais numa determinada quantidade de tempo. Você está produzindo mais produtos, usando os recursos da melhor forma possível, usando aquele material da melhor forma possível em um menor tempo. Ou seja, em determinado tempo, você está aumentando a produção dos seus produtos que vão chegar aos seus clientes. Então, ser produtivo não é trabalhar duramente, mas sim trabalhar com sabedoria, empregando talentos e competências, aquilo que traz resultados impactantes, efetivos e duradouros. Então, você tem que usar o seu tempo de forma produtiva, de forma que vai trazer retorno para a indústria. E isso nos leva a ter 3 tempos na empresa, tá? Nós podemos ter o tempo não produtivo, ou seja, aquele tempo consumido, os recursos da empresa. Você consome os recursos para elaborar produtos e serviços que não atendem às necessidades do cliente. E aí vamos lembrar na nossa primeira aula de introdução ao controle de qualidade que vocês conseguem correlacionar as aulas, pessoal. Quando a gente fala que o tempo tem que ser produtivo, mas trabalhar arduamente não significa que o seu tempo vai ser produtivo, o que acontece quando eu tenho um tempo aqui não produtivo? Significa que ele está produzindo alguma coisa que não atende o cliente. Qual que é a premissa básica para uma empresa se manter no mercado de trabalho hoje? Sobrevivência da empresa, satisfação total do cliente. Então, se você vai para o seu serviço, produz, trabalha com seus colegas,
elabora projetos, executa projetos, mas esses projetos não atendem às necessidades do cliente, o seu tempo não é produtivo, porque vai chegar no mercado de trabalho e não vai ter saída. Então lembra que hoje a demanda é alta, mas a oferta é ainda maior. Se você não consegue chegar no seu cliente, outra empresa vai conseguir. Então, esse tempo ele não é útil para a empresa, é um gasto de dinheiro. Aqui sim é um desperdício de dinheiro, ok? E aí nós temos também o tempo impeditivo. Esse tempo aqui é que é um desperdício total. Por quê? O funcionário vai para a empresa, porque ele vai lá bater seu ponto, só que ele não consome, ele consome o tempo da empresa, luz da empresa, utiliza o banheiro da empresa, lancha na empresa, faz tudo na empresa, só que ele não produz nada. Ele fica dormindo, ele fica jogando, ele fica batendo papo, então é um tempo consumido pela não elaboração de produtos ou serviços, mas ocorre o consumo de recursos disponibilizados. Então, qual que é a melhor forma de utilização do tempo para se aumentar a produtividade? É utilizar o tempo produtivamente. Então, é você ter no seu tempo de trabalho elaboração de produtos ou serviços que atendam às necessidades do cliente. Pessoal, a gente não pode esquecer hoje em dia que para uma empresa se manter no mercado, a sobrevivência da empresa, ela depende da satisfação dos clientes sempre. Então, o seu tempo, para ele ser produtivo, você tem que produzir e elaborar produtos ou serviços que atendam às demandas do consumidor. E quem que é o consumidor? Nossa primeira aula de controle de qualidade. Quem que é o consumidor? Aquela pessoa que vai comprar o seu produto. Tá? Aquele nicho, aquela classe que você está produzindo o seu produto. Ele é o seu consumidor, tudo bem? Então, nós temos o tempo não produtivo, o tempo impeditivo e o tempo produtivo. Todos esses tempos, eles podem ser usados na empresa. Existem funcionários que usam cada vez um. Só que, qual que é o melhor tempo a ser usado na empresa? O produtivo. Aquele tempo em que estou consumindo os meus recursos da empresa, disponibilizados a mim, e que eu estou elaborando um produto que atenda ao meu cliente, ok? E aí, cuidado quando você chegar na empresa e falar assim, nossa, hoje eu vou trabalhar e colocar todo o meu serviço em dia. Você vai intensificar o seu trabalho, ó, vai trabalhar no 12. O que é intensificação do trabalho? É a prática de acelerar as ações de modo desordenado. Só que você chegou fazendo isso, planejando colocar tudo em dia, só que não planejou o resto. Não planejou como ia fazer, por onde começar, qual atividade ia executar primeiro. Então, você trabalhou sem um plano de ação, sem um objetivo, sem uma meta realmente elaborada. Ou seja, você até poderia ter uma meta e um plano de ação, só que você não seguiu. Você optou por não seguir nenhuma meta, nenhum plano de ação. Simplesmente chegou e foi fazendo o que foi te dando na telha. Ao final do dia, o que acontece? Você está cansado, esgotado, você fala, meu Deus, como eu estou cansado hoje. E aí o que você olha para trás do seu dia e fala, e não produzi nada. Quem já não fez isso? Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? Então, nós temos que ter cuidado quando a gente fala em intensificação de trabalho, porque a gente tem que ter uma sequência planejada. Pessoal, quando a gente fala em planejamento, a gente não significa que um planejamento não pode ter não pode ser reestruturado, tá? Você planeja, no meio de um planejamento, você pode ter que replanejar. Mas antes de trabalhar de qualquer forma, meu planejamento está todo errado, vou fazer de qualquer jeito, senta, respira, replaneja o seu trabalho e tente finalizar de uma forma boa, usando bons recursos, para ter um resultado no final do dia, tudo bem? Então, cuidado quando a gente fala em intensificação de trabalho, que é executar o trabalho o mais rápido possível, levando a grande desgaste físico, risco de acidente e desperdício de material. E ao final do dia, nada executado corretamente. Ou seja, você perdeu dinheiro e amanhã vai ter que voltar com a cabeça fresca e fazer tudo novamente.
Então, a produtividade, ela é você pegar todo esse refúgio, todo esse desperdício, todo esse retrabalho e aglomerar e tentar diminuir ao máximo possível, tá? Por quê? Porque retrabalho, refúgio, desperdício, tudo isso executa recurso adicional. Se você está usando recurso adicional, você está gastando mais. Se você está gastando mais, você está produzindo menos. Se você está produzindo menos, o seu produto vai ter que ter um preço maior. E nem sempre isso vai ser bom. Quando você implanta a qualidade, você diminui retrabalho. Não significa que vai acabar, pessoal. Só que você vai diminuir. E quando você diminui, você consegue passar isso para o seu cliente. E aí você vai ter um preço bom para o cliente e um retorno bom para a empresa. Lembra que a gente trabalha a qualidade, ela bem implantada, ela trabalha em benefício da empresa e em benefício do cliente, porque é claro que o dono e o proprietário ele tem que receber um dinheiro, ele tem que ter um retorno, é disso que ele vive. Então, quando a gente diminui retrabalho, refúgio, desperdício, tudo isso que usa recurso adicional, a gente melhora a produtividade da empresa. Só que, ainda para eu trabalhar a produtividade, eu tenho que preparar essa organização, para eu diminuir esse refúgio, esse retrabalho, para eu não usar recurso adicional extra, eu tenho que trabalhar a organização. E como que a gente trabalha as organizações para que se tenha a máxima produtividade? Aí nós temos que trabalhar baseado em 3 pilares. Quais são esses pilares? Hardware, software e human-hair. Esses 3 pilares vão fazer com que a empresa aumente a produtividade aos poucos. E o que é cada um desses pilares, pessoal? Então, quando eu falo em hardware, eu falo em equipamentos e materiais. Como que eu faço para adquirir equipamentos e materiais? Aporte de capital, dinheiro. Então, a gente vai investir em equipamentos bons, investir em materiais bons, investir em manutenção preventiva, manutenção preditiva. Olha, lembra lá da nossa primeira aula, né? Prevenir é melhor que remediar. Então, nós temos que nos planejar. O planejamento da empresa, ele tem que prever a manutenção dos seus equipamentos. Porque se ele prevê a manutenção dos seus equipamentos, automaticamente ele vai ter um dia para parar, fazer a manutenção e mesmo assim não vai estar fugindo fora do controle de produção. O PCP vai trabalhar corretamente, mas desde que se planeje essa manutenção, tá? Equipamento, ele tem depreciação, ele precisa ter manutenção. Se a empresa não faz esse planejamento, o que acontece? Em um dia de muita produção, a máquina está funcionando lá no 12, o que ela fala para você? Fala assim, olha, você não fez manutenção em mim, por isso eu estou precisando de manutenção. E para. É uma máquina, pessoal. Ela simplesmente para porque ninguém olhou para ela. Tá? Então, a gente tem que cuidar da nossa máquina, tem que prevenir. Se você coloca isso num planejamento, se você investe em manutenções preventivas, preditivas, se você investe numa manutenção antes do problema acontecer, é sinal de que sua produção ela é baseada nessas manutenções. Então, as paradas para a manutenção não vão atrapalhar a sua produção. Se alguém fala para você, mas parada de manutenção me atrapalha, é sinal de que o planejamento não está bem feito. Vamos refazer o planejamento. Porque se foi planejado, não pode atrapalhar a produção. Naquele determinado momento, já se sabia que a máquina iria estar parada. Então, teria que ter planejado uma outra forma de trabalhar. Então, a gente tem que investir nos equipamentos e nos utensílios, nos materiais e nas manutenções destes equipamentos. Automaticamente, se você tem um equipamento, você tem que investir num método, num software. Só que, pessoal, software é só um método. Ele não funciona sozinho. Como que ele vai funcionar? Ele vai depender de um ser humano aqui, ó, por trás, fazendo o equipamento funcionar, fazendo o programa funcionar.
Para isso, você tem que investir nas pessoas, human hair. Você tem que dar conhecimento para aquela pessoa, você tem que treinar aquelas pessoas, os seus funcionários, os seus operários, nos softwares para rodarem os equipamentos. Não adianta você ter equipamentos caros, bons, que produzem muitos por hora, se ninguém souber manuseá-los. E não é qualquer um que vai manusear, você tem que treinar essas pessoas para manusear. E o que significa treinamento? Significa, comprou um equipamento, veio uma pessoa da empresa, treinou um nicho de funcionários ali para usar aquele equipamento. Chegou outro equipamento, você treinou outro pouco de funcionário para usar aquele outro equipamento. Então, pessoal, quando a gente fala em produtividade, em aumento de produtividade, a gente está falando em aporte de capital para investir em máquinas, para investir em materiais, em aporte de conhecimento e treinamento para investir nas pessoas, porque o software vem junto com a máquina. E põe uma coisa na sua cabeça, rotatividade de funcionário não é uma coisa boa para a empresa. Por quê? Porque se você investe em conhecimento, tá? O ativo de conhecimento do seu funcionário, ele é importante para você. Você gastou para treiná-lo. Isso é uma realidade. Você investiu naquela pessoa. Então, quanto mais ações você fizer para os seus funcionários manterem-se na sua empresa, melhor. Então, rotatividade de funcionário é ruim para o controle de qualidade, porque um outro funcionário que entrar vai ter que ser treinado. E nem sempre um primeiro treinamento é o suficiente para aprender 100%. Cada pessoa aprende de um jeito. Então, pode ser que a pessoa tenha feito treinamento, entendeu, e com o tempo ela ficou ainda melhor porque ela colocou aquilo na prática. Aí a hora que ela tá boa de manusear o equipamento, que você pode comprar uma versão mais moderna, que você pode trocar aquele equipamento ou adquirir outro, que o seu funcionário já treinado vai conseguir manusear as duas máquinas, você troca. Um novo funcionário, ele mal manuseia uma, quem dirá duas máquinas. Então, quando você tem aporte de capital numa empresa e aporte de conhecimento, ou seja, investimento em máquinas, materiais e investimento em pessoas, você tem que ter um plano de manter essa pessoa com você, de não ter rotatividade de funcionário. Tudo bem? Então, Deming já disse, aporte de conhecimento é extremamente importante, não existe substituto para o conhecimento. Funcionários de 10 anos de casa, eles conseguem rodar uma linha de produção inteira porque eles passaram por diversos treinamentos. Os equipamentos foram chegando, as atualizações foram acontecendo e o funcionário esteve lá assistindo tudo isso. E ele foi aprendendo tudo isso com o tempo. Sem contar que ele também aprendeu trabalhando, ele aprendeu na prática, ele aprendeu com os problemas diários, ele aprendeu com os erros e com as soluções de problemas. Então, quando a gente tem uma rotatividade de funcionário, a gente não tem um bom funcionamento de um sistema de controle de qualidade, porque você tem que estar sempre treinando as pessoas, sempre gastando o seu dinheiro neste tipo de planejamento e não podendo investir em outras áreas da empresa. Então, cuidado, tá? E tenha um planejamento para manter os seus funcionários com você. Então, qual que é a base para o aumento da produtividade? Para aumentar a produtividade com um alto retorno sobre o investimento, é necessário fazer aporte de conhecimento para, então, aumentar o ativo de conhecimento dos funcionários. O aporte de conhecimento deve ser contínuo, porque ele tem que reconhecer as limitações humanas. Deve ter voluntariedade no aprendizado, porque o aporte de conhecimento, ele precisa que a pessoa queira aprender para ele ser mais rápido. Pessoal, e hoje, desde março de 2020, a gente está vivendo aí uma pandemia. No Brasil foi quando ela foi deflagrada, né? Em uma pandemia mundial.
Então a gente sabe que a tecnologia ela faz parte da nossa vida, não é futuramente isso vai acontecer. A tecnologia ela pertence à nossa vida hoje, tá? Então, conhecimento ele tem que ser contínuo ainda mais no mundo que a gente vive tecnológico. A tecnologia, ela todo mês ela está melhorando, ela está se inovando. Então, uma máquina comprada hoje de 1 milhão que seja, daqui um ano e meio, ela já tem uma versão muito melhor, que vai custar um tanto mais cara, só que a pessoa que foi treinada para a versão antiga, com poucas atualizações, mexe na versão nova. Isso não significa que você tenha que trocar. Você pode adquirir uma versão nova e o funcionário consegue manusear as duas. Mas para isso, você demandou aporte de capital para investimento em máquinas e você demandou aporte de conhecimento para os funcionários. Então, o conhecimento ele é contínuo, não é uma vez a cada 5 anos, ele é sempre. No mesmo ano, o funcionário ele é treinado sempre, para você manter ele conhecendo e aprendendo e aprimorando cada vez mais. Quando a gente reconhece as limitações humanas, a gente sabe que de uma vez ele aprende X%. Quando ele escuta e vê, isso é científico. Ele aprende mais um pouco. Quando ele escuta, vê e executa, que é o que acontece na empresa, ela escuta no treinamento, vê funcionando e vai executar, ela chega perto do 100% de aproveitamento. Mas o tempo em que isso vai acontecer vai depender de cada funcionário. Então, os treinamentos eles têm que ser contínuos. E por fim, criar condições que evitem a saída das pessoas da empresa, porque você está investindo nela. A estabilidade no emprego deve ser uma meta da empresa. E o aporte de conhecimento é necessário. Um programa de qualidade, ele é bem sucedido em torno de 5 anos, ele leva para ser bem sucedido. E muito obrigada, pessoal. Até a nossa próxima aula.